os Estados-nação independentes vão ter capacidade de proibir gigantes tecnológicos digitais que controlam muito mais a vida das pessoas do que o Estado por si só vão ter poder para intervir sobre isso? Tenho a certeza que vão tentar, mas tenho um prazer enorme de estar vivo para poder assistir a qual vai ser o desfecho. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast. Eu sou a Kay Rocha e este é o primeiro episódio da temporada de verão do podcast. O que é que isto quer dizer? Que até ao final do mês de agosto vamos estar a partilhar conteúdo não semanalmente, mas de 2 em 2 semanas, para ser um ritmo mais descontraído, para quem for de férias nestas semanas não ficar desamparado. Em setembro voltaremos ao ritmo normal. Para esta semana, o convidado é Fred Antunes, da Associação Portuguesa do Blockchain e Criptomoedas. Ele veio ao The Pool explicar o que é a criptoeconomia, o que é a blockchain, em que consiste o manifesto e todo esse sistema. Veio também explicar como é que alguém acaba por fazer parte deste movimento, as dificuldades de ser pai num mundo como o nosso e também sobre Mirk, World of Warcraft e Anjos da Guarda. Espero que gostem e até já! Talvez tenha também muito a ver com as profissões. Antes havia profissões para homens, profissões para mulheres. E agora já não há, já não está a haver essa... Há um motivo antropológico, há um motivo religioso, há um motivo cultural e depois há um motivo complexo. Portanto, complexo, ou seja, uma mistura entre os vários. Não, complexo no sentido de haver muitas vezes complexos no ego do homem ou no ego da mulher. Portanto, nós temos o homem complexado por ter uma mulher a liderá-lo, ou uma mulher que ele tem que confiar integralmente uma determinada função. E depois também temos as mulheres, que acho que hoje em dia o tema cada vez menos se põe. E acho que há mulheres que fazem disso um porta-estandarte sem necessidade. E o direito da mulher, nem do homem, nem de ninguém, deve ser por imposição ou por cota. Deve ser por mérito. E, portanto, cada vez mais há mulheres a conquistarem o seu espaço pelo mérito, sem terem de se estar a preocupar com as questões hiperfeministas. Da mesma maneira que do lado dos homens, os que se preocupam com as questões hipermachistas, acho que não faz sentido nenhum. O excesso nunca é bom, não é? Isso. O excesso nunca é bom. E eu acho que a agressividade só leva a mais agressividade e... Correto. Uma coisa a dizer, as mulheres são excelentes, não significa que os homens não o sejam. Mas é engraçado que a nossa sociedade caminha cada vez mais para um sucesso que é feito do extremismo. E, portanto, ao contrário do que seria interessante de ver evoluir, que era o que se premiava, era o equilíbrio. Sim. O equilíbrio está a deixar de ser preponderante para o extremismo passar a ser socialmente reconhecido. E trabalhando em marketing, que eu também, é interessante tu veres os triggers sociais, o que ativa efetivamente a comunicação de uma marca, de um produto, seja o que for, ou até de um partido político, onde a comunicação se faz de coisas extremas, que é aquilo que as pessoas de facto depois dão gratuitamente social engagement. Sim. Porque muitas das vezes nós temos o equilíbrio temos que gastar dinheiro para conseguir promover, e o extremismo, o deboche, a violência, etc, propaga-se quase de forma natural e orgânica. E isso é interessante estudar, do ponto de vista filosófico, sociológico, etc. Sim. Porquê que achas que isso é? Porque achas que é mais fácil uma pessoa ir para o branco e para o preto? Não, acho que tem a ver com uma questão um bocadinho mais profunda, que é, nós vivemos num estado social onde as pessoas querem a qualquer preço afirmar-se. E muitas das vezes não valorizam a sua condição anónima. E, portanto, nós queremos nos afirmar pela forma como vestimos, queremos afirmar pela forma como pensamos, pelo que escrevemos, pelo que dizemos, por várias coisas, e que as redes sociais potenciam isso,
porque as redes sociais vivem da produção de conteúdos onde nós somos o produto. E, portanto, no nosso inconsciente, nós somos estimulados a dizer qualquer coisa, a pensar qualquer coisa, e parece que, se ficarmos em silêncio, somos menores do que os outros. E esse sentimento, ao fim de 10, 12 anos de redes sociais, que não começam no Facebook, começam muito antes atrás, com o IRC e que depois com o Wi-Fi e tudo mais, mas tudo isso levou-nos a uma consequência de nós não valorizarmos o silêncio e não valorizarmos o anonimato. Antes, pelo contrário, passámos a valorizar esse tipo de afirmação. E numa concorrência permanente pela afirmação, levamos a que um vídeo que seja um pai a cortar o pescoço a um filho, se não for o Facebook a meter violent content, aquilo tem uma propagação brutal que toda a gente vai ver e toda a gente tem uma opinião. Sim. Pronto. Portanto, acho que está muito na capacidade de autodisciplina de nós não cedermos a sermos produto e continuarmos a ser consumidores. Mas também há aquele estigma do pãozinho sem sal, não é? O pãozinho sem sal às vezes pode ser uma má apreciação. Não, e do centrismo, percebes? Quando uma pessoa diz, acho que isto é mau, mas também acho que tem partes boas, uma pessoa diz, não tens opiniões fortes. Sim, não. Isso é aquele que não tem opinião, não é? Pronto, lá está, nós estamos a passar uma fase da nossa sociedade, se calhar esta década, passámos uma década em que ninguém tinha opinião, ou se calhar várias décadas, porque o regime também não permitia. É verdade, sim. E agora estamos a passar umas décadas em que todas as pessoas têm opinião sobre tudo. E atenção, eu não acho isso errado. Antes, pelo contrário. Sim. A opinião individual do indivíduo é um direito soberano de qualquer ser humano ou de qualquer animal, enquanto exista. A opinião é um dos princípios basilares da nossa existência. Agora, uma coisa é termos opinião, outra coisa é forçarmos a opinião no momento em que deveríamos estar em silêncio. Pronto, e o silêncio é o eufemismo de estar calado mesmo. Pronto. Isto é uma introdução muito boa para já, só para te avisar. Eu sou a pessoa que fica aqui a conversar horas. Sim, mas isso é... E se tivermos de facto conteúdo, vamos a isso. É assim, também podes vir cá outra vez. Certo. Pronto, certo. Isso aí não me importa. Antes de mais, obrigada por teres vindo. Obrigado pelo convite. Queres-te apresentar para as pessoas que não sabem quem tu sejas? Ou seja, se calhar já ouviram falar da associação, sim, mas não tantas pessoas que estão envolvidas, portanto. Certo, o meu nome é Fred Antunes, presido atualmente a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, que foi fundada mais ou menos há 2 anos atrás, um bocadinho antes do hype da blockchain e do hype da Bitcoin. A minha parte ligada à tecnologia vem mesmo muito, muito pequeno. Em minha casa existe internet desde 97, um dos primeiros clientes da Esotérica, não eu, mas a minha mãe na altura. E portanto sempre houve um computador, um Timex 2048 com cassetes. Foi o primeiro, o ZX Spectrum, o Commodore Amiga, o Amiga 600, o Amiga 1200, um 386, um 486, portanto fiz todo o percurso. É lógico que nessa altura jogar online foi uma das coisas que também fiz durante muito tempo, o que me permitiu chegar até um determinado momento em que praticamente era aquilo que se chamava um hardcore gamer. Hoje em dia já é um jogador profissional de esportes, que é o termo, mas na altura hardcore gamer era aquele que jogava há certo tempo. Sim. Consegui ter um ordenado, era porreiro, a jogar World of Warcraft. Era WoW. Era o WoW, claro. Quer dizer, vem do Quake World, não é? Sim. Mas o WoW foi mesmo aquilo que joguei mais hardcore. A mim foi o Counter-Strike. Counter-Strike acho que todos passámos por aí, não é? Mas eu também ia para LANs e torneios, etc. Sim, fui a alguns. Acho que ter sido as primeiras pessoas em Portugal a ter um Razer Boom Slang 2000. O primeiro rato da história, 2000 DPIs com bola. Não era laser. Ok, sim. Exatamente, portanto a Razer teve ali uma primeira fase, depois faliu, foi vendida e é a Razer que é hoje. E portanto ainda tenho lá o Razer Boom Slang 2000 de jogar FPS. E portanto foi no World of Warcraft que depois em consequência derivou para a Bitcoin. Este foi um percurso.
O outro percurso tem a ver com toda a parte de universidade, de filosofia, que foi na Faculdade de Letras que andei, e ao mesmo tempo acompanhar sempre os movimentos, não vamos dizer neo-anárquicos, mas os movimentos libertários de descentralização da sociedade, perceber que tipo de sociedade, que tipo de modelo político seria melhor para o bem comum dos cidadãos. E aí a questão dos cypherpunks foi muito importante, que seguia praticamente desde que há internet. O Al Finney, o Adam Beck, o Edward Snowden, sim. Que é, digamos, o filho mais conhecido dos cypherpunks, que depois derivaram para os netos, que, digamos, são os whisperblowers que hoje em dia temos, que são um conjunto de pessoas que se dedica a pegarem informação que não está muito disponível para todos, ou que é informação manipulada de alguma maneira, e a divulga pelo público para que as pessoas saibam de facto qual é a verdade. Portanto, a busca incessante pela verdade é uma temática essencial de qualquer estudante de filosofia, e juntar isso àquilo que a tecnologia permite no poder aferir verdade sobre aquilo que nós efetivamente vivemos é aquilo que me move. Uhum. Portanto, é o que te puxa. É o que me puxa totalmente. Completamente. Sim, completamente. Mas, para fazer um bocadinho de advogada do diabo, porquê ser tanto contra o sistema? Eu não sou contra o sistema. Aliás, posso responder muito francamente. Acho que há aqui dois momentos diferentes na minha vida, sem dúvida. O primeiro momento é o momento em que nós somos jovens e somos contra o sistema. Eu acho que é quase como uma forma de afirmação social, sim, não é? Sim. Depois há uma fase em que nós acalmamos, começamos a fazer alguns negócios, começamos a perder dinheiro, a falhar várias vezes, e começamos a ganhar um bocadinho mais de calma, temperância. E depois há um momento em que ninguém consegue ser neo-anárquico ou 100% libertário quando tem um filho. E portanto é preciso meter regras. É fácil ser anarquista enquanto ninguém depende de nós. A partir do momento que nós temos alguém que depende 100% de nós para crescer, para se tornar pessoa, nós começamos a pensar num modelo de sociedade que tem que se proteger a si próprio. E não sei se a anarquia coabita muito bem com as crianças, diria assim. Pois. E se calhar até coabita com as crianças, mas não coabita com o ideal de mundo que eu gostaria que a minha filha vivesse. Portanto, o ter sido pai fez muita diferença do ser contra tudo, ou contra o sistema, para o passar a tentar contribuir para que o sistema evolua, em vez de estarmos só do lado de quem protesta e pouco ou nada contribui. Portanto, passei a dedicar-me mais ao tentar fazer do que propriamente ao protestar sem nada fazer. Porque é fácil estar numa rede social a protestar todos os dias ou a escrever uns textos, mas nós darmos tempo da nossa vida para conseguir fazer algo de bem pelos outros, se calhar foi a minha filha que foi o trigger para isso ter acontecido. Sim. Porque também é quase uma espécie de defesa. Eu vou-te ensinar aquilo em que eu acredito, mas a sociedade pode não funcionar dessa forma. O mais importante é a nossa consciência estar tranquila. Portanto, eu sou a pessoa que se deita todos os dias de consciência absolutamente tranquila sobre tudo aquilo que fez no seu dia. E se houve coisa que aprendi foi ignorar o julgamento das outras pessoas. Portanto, se calhar existem 4 ou 5 pessoas que, se me ligarem ou se mandarem uma mensagem ou se sentarem comigo e me disserem algo, eu vou ouvir. Mas na generalidade, por muito honesta e por muito competente que tu queiras ser, há sempre uma margem de erro que podes falhar. E há sempre um grupo de pessoas que está preocupado em apontar dedos. Portanto, nesse sentido estou muito blindado e deito-me sempre de consciência 100% tranquila. E no caso específico da minha filha é exatamente o exemplo. Portanto, há coisas que ao dia de hoje eu não sei se estou a fazer bem ou mal, mas estou a fazer o que eu acho que é o mais correto numa perspectiva futura. Sim. Se falhar, estou de consciência tranquila porque fiz o que achava bem. Se estiver bem, melhor. Sim, mas deito-me sempre com a consciência de que estou a dar o meu melhor para conseguir fazer as coisas com coerência, com honestidade e com respeito pelos outros.
Isso é uma mentalidade, é essa do não vai estar bastante blindado a ver se mesmo que jogaste mal. só para dar aí. Se calhar essa é mesmo a costela anárquica da coisa, não é? É nós termos um mindset não dependente das opiniões dos outros. Sim, portanto, sim. Mas ao mesmo tempo também não pensarmos pela nossa cabeça de forma absolutamente fechada. Portanto, eu recebo influências de muitas pessoas. Aquilo que eu sempre tentei foi prestar atenção às pessoas que são bem-sucedidas. Porque as mal-sucedidas, e atenção, é importante definir isto, o bem-sucedido e o mal-sucedido é altamente subjetivo. Para mim, bem-sucedido naquilo que eu acho que é o meu ideal de felicidade. Mal-sucedido daquilo que me afasta do meu ideal de felicidade. Pronto. E nesse sentido, acho que aprendi desde muito pequeno a seguir sempre as pessoas bem-sucedidas naquilo que eu considero ser o meu ideal de felicidade. E, portanto, sigo essas pessoas. E há pessoas que me dizem que é para fazer assim e eu faço religiosamente. Há outras que não chego a ouvir porque não há, não sei, não tenho esse reconhecimento, não consigo admirar todos da mesma maneira. Sim, isso também eu acho que até para a nossa saúde mental. Sim. E não só, e há pessoas que ressoam diferente, de uma forma diferente do que outras. Podem ser muito bem sucedidas, mas se não há ali aquela aproximação a nós mesmos, acho não é? que nós temos de ter alguma empatia com as pessoas que seguimos e essas pessoas têm que nos dizer alguma coisa e têm que estar num estágio de consciência mais evoluído do que o nosso e ao mesmo tempo vermos algo nessas pessoas que nós gostaríamos de ter para nós, mas à nossa maneira. Ou seja, não é no sentido de copiar, é no sentido de aprender e converter essa informação em algo que nos sai depois de uma forma genuína. Portanto, sou muito obcecado pela genuinidade, no limite. Refém talvez desse sentimento às vezes, mas é mesmo assim. Pronto, não, acho que essa é uma categoria principal e que dificilmente mudarei. Sim. Disseste que segues pessoas que são algo sucedidas, não é? Que têm algum êxito. Sim. Mas não há nada para aprender dos falhanços dos outros também? Claro que há, sem dúvida. É uma das grandes formas que nós temos também de evoluir. Eu é que pessoalmente prefiro, se calhar, dedicar 70% do tempo aos bem-sucedidos e 30% do tempo com as cautionary tales. Isso, porque aqueles que falharam 50, 80, 90, 100 vezes sempre pode ser um ciclo perigoso. E por isso acho, e atenção, mais uma vez volto a dizer, é importante deixar isto claro. Ser bem-sucedido não quer dizer que seja a pessoa que tem 1 milhão de euros. Para mim, uma pessoa que consegue viver feliz com 250 euros é uma pessoa que eu tenho muito a aprender com ela, que ela conseguiu coisas que eu se calhar ainda não consigo. Portanto, a inferição de felicidade sim, é subjetiva. É altamente subjetiva e nem sempre está associada com o sucesso profissional ou com a riqueza financeira gerada. Atenção, isto é muito importante. Sim, completamente. No entanto, tu presides exatamente uma associação que tem a ver com dinheiro, mas também é fora do sistema. É fora do sistema temporariamente. Temporariamente, sim. Porque o sistema futuro pertence a esta associação. Sim. Portanto, isso eu não tenho qualquer dúvida. Agora é que parece estar fora do sistema porque é o relatório minoritário. Quando for o relatório maioritário, passa a ser o sistema e depois o sistema anterior é o considerado obsoleto, clássico, sendo clássico o eufemismo tradicional, ou o antigo. Sim, esta APBC foi uma ideia que deu muito trabalho a conseguir constituir, porque na sua gênese e naquela altura as pessoas ligadas à criptoeconomia e à blockchain eram pessoas que respeitavam um princípio basilar da criptoeconomia, que é o anonimato, e conseguir trazer do mundo anónimo
para o mundo real as pessoas registarem uma associação, darem o nome, mostrarem o cartão de cidadão, enfim, todas as regras que a Constituição oficial de uma associação obrigam. Isso foi de facto uma luta que demorou quase um ano até eu conseguir ter uma equipa e um grupo de pessoas que estivéssemos alinhados nas ideias, mas que eles também aceitassem abdicar de algum anonimato para poderem fazer este processo. Portanto, foi um trabalho quase de um ano, mas ao mesmo tempo, lá está, e sendo coerente com o que disse há pouco, não fazia sentido nós estarmos permanentemente no Reddit, no Discord, no Telegram, a contestarmos determinadas ideias com as quais eu sou e provavelmente serei sempre absolutamente contra, sem depois podermos ter uma representação social e um direito ao contraditório, quando muitas das vezes existem falsas notícias ou informação menos precisa e menos verdadeira sobre aquilo que é a criptoeconomia e aquilo que é a tecnologia blockchain, e sem haver uma associação socialmente representada que defenda essa mesma criptoeconomia, essa mesma tecnologia. Portanto, a associação, o princípio fundamental foi esse. Foi criar um movimento visível, porque o movimento, em termos anónimo e na internet, já tem muitos anos e muita força, mas aqui em Portugal que houvesse um movimento público de um conjunto de pessoas que estavam disponíveis para abdicar de parte do seu anonimato para um bem comum. E, portanto, esse foi o princípio com o qual nós constituímos a APBC. Qual é que é a coisa que as pessoas assumem mais erradamente sobre a criptoeconomia? Eu acho que é associar a Bitcoin a um scam ou a uma bolha. Acho que esse deve ser os maiores erros da história, e daqui a 20 ou 30 anos eu espero que todas as pessoas que escreveram nos jornais e que deram a sua opinião nesse sentido sem terem estudado, atenção, porque quem estuda e continua a pensar o mesmo, para mim tem valor, porque estudou e concluiu essa questão, que a Bitcoin é um scam, e se calhar ao dia de hoje consegue encontrar argumentos válidos para isso. Agora, aqueles que falam apenas e só porque ouviram umas notícias aqui e ali e expressam a opinião a dizer que é scam, espero que essas pessoas daqui a 20 ou 30 anos tenham depois a humildade de poder reconhecer que estavam erradas, ou então ficarem em silêncio e não opinarem mais. Sim. Porque, de facto, essa é capaz de ser a coisa que mais me custa, muitas vezes em conferências, e ao mesmo tempo também haver um certo pudor, uma certa vergonha, muitas vezes em conferências, de se dizer a palavra Bitcoin. Porque parece que estamos assim a falar quase de outras palavras ilícitas, de atividades ilícitas na sociedade, e de facto a Bitcoin não tem nada de ilícito, a Bitcoin não tem nada de, nem sequer de transcendental. Acho que é uma consequência natural da transformação digital que todos nós estamos a viver. Portanto, toda a nossa sociedade se está a digitalizar e logicamente que o dinheiro também tem que ser digitalizado. Ponto. Portanto, acho que é uma consequência absolutamente natural. E isso é provavelmente o que mais me custa nesta exposição pública, é ouvir muitas vezes pessoas a falarem sobre o tema só por falarem, por terem medo, por não conhecerem. E se calhar um bocadinho aqueles que vão às conferências, e agora aqui vou ser um bocadinho maldoso, mas tem que ser. Se calhar aqueles que vão às conferências falar sobre Bitcoin, falar sobre blockchain, mas nunca tiveram 0,00001 Bitcoin na vida. E portanto, uma pessoa ser especialista de uma coisa que não tem, ou que não sabe o que é, também é um bocadinho confuso às vezes para mim. Ou seja, as pessoas que agora já têm tipo uma carteira um bocadinho mais cheinha, é isso? Não, aqueles que não têm carteira nenhuma sequer, mas Sim. que são especialistas. Ok. Portanto, é o mesmo que eu ir a uma conferência falar de helicópteros e que são especialistas de helicópteros, mas eu na verdade nem sei andar de helicóptero. Portanto, pois, se calhar tiveste um daqueles de brincar e tal. Correto. Pronto. E se calhar são as duas coisas que mais me custam. Mas enfim, o tempo vai resolver a questão. Para então ajudar as pessoas que nos estão a ouvir e que não percebem nada de cripto,
Consegues dar-nos mais ou menos uma explicação do o que é isto das criptomoedas? Sim, as criptomoedas basicamente é a junção de duas coisas simples que já existiam na sociedade. A primeira é a criptografia. E para quem não percebe nada de criptografia, nem de cifras, nem formas de encriptar qualquer coisa, acho que o exemplo mais prático é ver o Código Da Vinci, o filme, e perceber como é que Da Vinci cifrava dezenas de coisas. Portanto, a forma como nós comunicamos, por motivos de privacidade e muitas vezes para os inimigos não saberem aquilo que nós queríamos dizer, nós encontrávamos formas de encriptar a informação de forma a que eu, que quero enviar uma mensagem para ti, quem estiver no meio não a consegue ler. Portanto, nós os dois temos um sistema que permite comunicarmos e só nós sabermos como decifrar essa informação. Por outro lado, e portanto esta é a primeira parte da criptografia. A criptografia depois migra para código informático e tecnológico, programação, mas basicamente o conceito é genericamente o mesmo. Depois, porque é que se usa, porque é que se fala numa moeda digital? Acima de tudo porque no comércio eletrónico o dinheiro físico não existe. E, sim, portanto, nós para fazermos pagamentos na internet, o dinheiro é pago eletronicamente. E, portanto, a nota física ou a moeda, nós não conseguimos ir à Amazon e enviar notas físicas para lá. Portanto, temos que pagar de uma forma eletrónica. E a temática, desde o princípio dos fundamentos da internet, foi sempre como é que nós criávamos uma moeda que não fosse uma moeda fiduciária soberana com uma representação tangível, física, mas como é que nós criávamos uma moeda que fosse para comércio eletrónico no cyberespaço, na internet. Okay. E, portanto, aí dou um nome, e quem tiver interesse por esta temática tem que conhecer a pessoa e estudar um bocadinho o Nick Szabo, porque o Nick Szabo é, de facto, o primeiro a publicar o protocolo de uma moeda eletrónica digital, criptografada. Embora a moeda dele não tenha sido muito bem sucedida, mas é também o pai dos smart contracts, o Satoshi? etc. Não, o Satoshi nós não sabemos, nunca vamos saber nunca quem vamos saber quem é. Sim, também lhe convém. E que tem um motivo, e depois a seguir posso explicar. Ok. Mas o Nick Szabo é de facto uma das pessoas, e mais há mais pessoas envolvidas, mas o Nick Szabo sem dúvida. E depois, em 2009, o que é que foi o trigger que ativou toda a aceleração deste processo de adoção? Foi o facto de nós termos tido uma crise financeira mundial gigante, que começa em setembro, outubro, novembro de 2008, com a falência do Lehman Brothers nos Estados Unidos da América, crise subprime norte-americano, a seguir contagia a Europa, nós fomos intervencionados pela Troika. Entretanto, aqui ainda se descobre mais umas imparidades bancárias com uma série de pessoas e tal, e por acaso um tema bastante atual, e tudo isso acabou por acelerar a criação e a adoção e o número de apoiantes de uma moeda digital descentralizada, onde se deu o nome de Bitcoin. Portanto, o princípio da criptomoeda é nós conseguirmos ter uma moeda digital que não seja controlada diretamente por alguém que é reconhecidamente menos lícito. Sim. Ou até um tanto ou quanto corrupto em algumas vezes. Mas, sim. Mas então, isso significa que não é bem uma... Ou seja, não está... Não é uma substituta do euro ou do dólar. É isso que eu ia perguntar, sim. Não, em nenhuma circunstância. Ok. E muitas vezes isso é uma das questões que as pessoas colocam e tendem a colocar. Não, de maneira nenhuma. Vamos lá ver. O espaço-tempo evolui com o movimento. E num determinado momento da nossa história, nós precisamos da moeda fiduciária soberana. Houve outros momentos que não havia moeda fiduciária soberana. Nós, por determinados momentos, o algodão foi utilizado como moeda de troca, as batatas, as galinhas, e, portanto, a moeda fiduciária soberana teve uma determinada representação num determinado momento da história da humanidade. Com o surgimento da dimensão digital, a moeda fiduciária soberana tem dois caminhos.
ou se adapta à realidade digital, ou surge uma proposta alternativa nativamente criada no mundo digital. E, portanto, parece-me sensato, não querendo puxar a brasa para nenhum dos lados, parece-me sensato e até um tanto ou quanto lógico que num mundo que existe de uma determinada forma, existe uma moeda adaptada a essa realidade, e quando o mundo evolui para uma realidade digital, parece-me forçado querer converter a moeda fiduciária soberana a uma realidade para a qual ela não foi criada e querer rejeitar uma moeda que é nativamente criada para o mundo digital. Portanto, isso depois pode-nos levantar uma série de questões de governança, de distribuição de poder, se quem tem muito poder neste momento no futuro terá, que outro tipo de poder surgirá, mas isso, enfim, é negativo para quem tem poder e vai deixar de o ter, e é positivo para quem não tem poder e vai passar a tê-lo. Sim. O poder não tem que estar eternamente sempre na mão dos mesmos. Mas então, é que a mim falaram muito sobre minar criptomoedas. Mas como? Com uma máquina? Eu estou-me a fazer isso de burra, mas... Sim, a mineração é simples. E para quem nos está a ouvir, a forma mais fácil de perceber é... Vamos pegar no seguinte exemplo. Nós precisamos de dizer o seguinte: o Fred tem 100 euros e o Fred quer comprar uma garrafa de água. E, portanto, o Fred paga à CAI 1 euro e na conta do Fred deduz 1 euro e fica com 99. Este trabalho, ao dia de hoje, é feito exclusivamente pelo sistema banqueiro, financeiro bancário, não é? Pelos bancos, e, portanto, pode gerar imparidades. Se houver alguma desatenção, se houver alguma perda de dados, se houver alguma vontade própria, enfim, uma série de motivações que podem gerar a imparidade destes 100 para 99 e sai 1. Quando nós falamos numa moeda descentralizada, essa moeda tem uma série de testemunhas distribuídas pelo mundo inteiro que efetivamente confirmam, testemunham e registam que o Fred tinha 100, entregou 1 à CAI, a CAI ficou com 1, o Fred ficou com 99. E, portanto, ao processo descentralizado de registros de transações, nós chamamos mineração. E isto leva depois à resposta da pergunta consequente, que é: então, mas como é que é feita a mineração? A mineração não são mais do que computadores normais, hoje em dia já um bocadinho mais evoluídos, mas vamos partir do princípio, em 2009, 2010, quando eu comecei a minar Bitcoin, era um computador normal. Um computador normal a minar Bitcoin é um computador que está a correr uma série de processos, ou seja, a testemunhar as transações que existem na rede e a registá-las. De maneira a que, se alguém quiser entrar na rede e alterar os dados nela contidos, em vez de precisar de ir só ao meu computador, vai ter que ir aos outros milhões de computadores todos para poder alterar os dados. Sim. Ou seja, é muito mais difícil, ainda que possível, atenção, é muito mais difícil alterar os dados numa série de milhares de milhões de computadores ao mesmo tempo do que apenas e só num servidor central. Portanto, aí nós ganhamos a segurança da moeda. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, surge depois a questão que é como é que a moeda é emitida. Ou seja, para essas máquinas estarem ligadas, essas máquinas estão associadas a um consumo de energia elétrica. E a pergunta é, bom, então, mas nós minamos só por voluntariado? Por bondade dos nossos corações. Honestamente, sim. Esse é o princípio mais correto com que a mineração deve ser feita. E eu posso dizer que continuo a ter máquinas ligadas de 2014 e de 2013 que não dão rendimento absolutamente nenhum, mas é o tributo que nós devemos pagar para podermos ter uma moeda descentralizada. No entanto, aquilo que o criador da moeda ou os pensadores do conceito fizeram foi, bom, para as pessoas terem as máquinas ligadas tem que ter um incentivo económico. E, portanto, o incentivo económico é receberem a própria moeda. Portanto, no caso da Bitcoin, a cada 10 minutos, ao dia de hoje, são emitidas 12,5 Bitcoins. E essas Bitcoins são distribuídas pelas máquinas que mais trabalho tiveram a registar transações, basicamente. Portanto, a cada 10 minutos são emitidas
por default, por defeito, 12.5 bitcoins. E são distribuídas pelo conjunto de pessoas que mais trabalhou para registar, basicamente. Ok, interessante. Então, o que é então a blockchain? A blockchain, É o sistema? a blockchain é a base de dados onde tudo isto opera. Portanto, a blockchain, tal como o próprio nome indica, é uma corrente de blocos. Como eu expliquei anteriormente, a cada 10 minutos são produzidas 12.5 bitcoins. Quer isto dizer que o que é que são as 12.5 bitcoins? O prémio por um novo bloco ser adicionado à rede. E cada novo bloco, para que as pessoas possam perceber, imaginem um livro de atas. Cada ata é uma página. A página 1, a página 2, a página 3, a página 4. A página 1 registou as transações todas que aconteceram. A página 2, as transações seguintes. A página 3, as transações seguintes. E assim sucessivamente. Porque a cada 10 minutos, cada bloco, cada página do livro de atas, registra o conjunto total de transações que aconteceu. E passa para o bloco seguinte, ou seja, muda de página. E por isso, o movimento de mudarmos a página do nosso livro de atas é aquilo que nós chamamos os blocos, a corrente de blocos, que traduzido dá a sexy and trendy word blockchain. Buzzword, não é? Exatamente. E portanto, cada vez que passamos uma página, recebemos 12.5 bitcoins de prémio. Ok. É isto. Essencialmente é isto. Simples. E explicar a parte técnica, que Sim. tem um algoritmo para decifrar, etc. Sim. E SH256, pronto, mas isso ia tornar o termo complexo. Sim. Mas de forma genérica é isto. Ok. E o que é que fazemos depois com esse livro de datas? Distribuímos o livro de datas pela rede inteira, de maneira a que se alguém quiser apagar uma folha porque não gosta, não é tecnicamente possível. Não é possível assim. Quer dizer, é possível se houver um ataque de 51%, etc. Pronto. Sim. Mas isso é mais complexo. Sim. Na rede da Bitcoin é quase impossível. Quem vê Silicon Valley, acho que há um episódio exatamente sobre isso, acho. Sim. Não, é possível. Isso às vezes é outro mito que as blockchains têm de serem imutáveis. Não são imutáveis, elas são mutáveis. Não são imutáveis como uma base de dados normal. Portanto, uma base de dados blockchain é praticamente imutável porque, no caso da Bitcoin, é de tal maneira grande a dimensão de computadores conectados à rede que, para poder reverter qualquer informação nela contida ou apagar, é preciso um consenso generalizado e isso pode ser difícil de conseguir. Sim. Pois, mas isso teve de começar de um grupinho de computadores, certo? Não? Correto, exatamente. É isso mesmo. Pronto, aí está relacionado com a dificuldade. Ou seja, quando são poucos computadores ligados à rede, eu vou dar um exemplo. Em 2014, uma Antminer S3, é um modelo específico para minar Bitcoin, minava mais ou menos a cada 4 dias 25 Bitcoins. A cada 4 dias. Em 2010, um computador normal, um CPU normal, fazia 25 bitcoins também facilmente. Portanto, quanto menor for a rede, mais fácil é minar os blocos. Porquê? Porque existem menos transações para registar nas páginas. E quantas mais máquinas estiverem ligadas à rede, mais luta essas máquinas vão ter para conseguir registar essas mesmas transações. Sim. Ok? Portanto, quantas mais máquinas forem, maior a dificuldade, menos moedas vão ser distribuídas por cada uma das pessoas. E isso então é o que influencia, por exemplo, o mercado? Não. O tema do mercado, se calhar... Já é outra coisa. O tema do mercado é uma coisa complexa. O tema do mercado... Estamos a falar de quê? Da volatilidade da moeda? Sim. A moeda hoje valer $20.000 e amanhã valer 3.500. Bom, vamos lá ver. Isto aqui tem 2 motivos essenciais. Na minha opinião, claro. Isto aqui, cada pessoa que esteja envolvido neste negócio tem a sua. ou nesta atividade, Sim. tem a sua opinião. Eu tenho a minha, que é muito concreta. O motivo da volatilidade da Bitcoin são 2 motivos essenciais. O primeiro é o facto de ser um mercado ainda muito pequeno e que está dimensionado à escala mundial. Ou seja,
os milhões de pessoas que nele participam, ele ainda não tem a liquidez necessária para poder estabilizar. Como, por exemplo, o mercado euro-dólar ou dólar-yang, que o volume transacionado diariamente é tão grande que a oscilação está muito mais controlada. E, portanto, a Bitcoin ainda é... Tudo bem que a criptoeconomia vale, ao dia de hoje, 300 ou 400 bilhões, mas isso ainda é muito pouco para chegar a 1, 2, 3 trilhões, não é? Pronto. Depois, temos a segunda questão, que é aquilo que é transacionado diariamente e que é público deve representar, se calhar, 25% do volume verdadeiro. E, portanto, se o volume verdadeiro fosse todo público, se calhar a moeda tinha muito mais estabilidade. E ainda, ser um mercado, e esta é que é se calhar a parte interessante da coisa, é que a maioria, quer dizer, se calhar hoje em dia já não, hoje em dia já há muita gente profissionalizada, mas eu acho que ainda continua a haver muito amadorismo do ponto de vista da preparação mental que as pessoas devem ter para operar o mercado de capitais. Ou seja, por uma questão regulatória, operar o mercado de capitais obriga a uma série de questões que a pessoa tem que ter formação, o investidor deve estar sempre protegido, muita gente socialmente é reconhecido que comprar ações na bolsa é uma coisa muito só para um grupo erudito da sociedade e tudo mais. As criptomoedas vieram um bocadinho a desmistificar isso. Portanto, qualquer pessoa facilmente hoje em dia com 50 euros, com 100 euros, consegue comprar e começar a transacionar. E o que é que isso faz? Que enquanto que no mercado de capitais tradicional as pessoas têm muito mais controle mental a ceder a notícias e a ceder a movimentos de onda, não é? Na criptoeconomia não. Portanto, na criptoeconomia sai uma notícia e ouviu-se dizer que a China vai banir a Bitcoin. Pronto, automaticamente começa tudo a vender e o preço cai. Depois, no fim de semana seguinte, afinal a notícia era falsa, foi só um rumor. Agora toda a gente compra. E, portanto, não há muito ainda a maturidade de ter calma. É um bocadinho a mesma ideia que, se calhar, quando a TVI lançou aquela reportagem sobre o Banif, nos dias subsequentes, os madeirenses começaram todos a levantar os depósitos do banco e isso levou à falência do banco. Portanto, na criptoeconomia, por ser um mercado ainda pouco maduro, estes ciclos repetem-se e acontecem muitas vezes. Embora, no último ano, e isso é uma das questões que me deixa feliz, este último ano, isso se calhar já não se verificou dessa maneira. Okay. Portanto, começa a haver uma calma muito maior da parte da flutuação dos preços. De facto, o preço caiu bastante no último ano, o que também foi muito positivo, porque afastou muita gente, se calhar mal intencionada, que só vinha para as criptomoedas, para a criptoeconomia, na procura incessante de satisfazer o seu desejo por euros, de riqueza, e a criptoeconomia precisa de pessoas que estejam cá para ser o basement, o base ground, onde o movimento se cria e se cultiva, e não tantas pessoas que vêm à procura de dinheiro fácil. Portanto, acho que se calhar estes últimos 2 anos teve muitas pessoas que vieram à procura de dinheiro fácil. Depois, quando o preço cai, essas pessoas, enfim, ou esperam que o preço volte a subir outra vez, ou se calhar abandonam a ideia e liquidam a posição e aceitam a perda, ou fazem um stop loss pelo meio, enfim, seja o que for. Mas se olharmos para o preço agora, ele tem estado a subir steady, ou seja, estável, e não bull runs. E estas subidas a pique são sempre negativas para qualquer mercado e para a criptoeconomia também. Sim, sim. Será que também isso também tem muito a ver com o facto de antigamente tínhamos Goldman Sachs a dizer que era uma grandíssima treta e finalmente já há algum tempo começaram a investir ativamente em cripto? A pergunta é uma excelente pergunta e eu vou ter que responder da seguinte forma.
porque eu comprometi-me com 2 pessoas com quem tenho muito respeito e muita estima, de não falar objetivamente nem especificamente daquilo que é a atividade bancária habitual. Mas vou responder da seguinte forma. Um exemplo do século passado foi quando um tipo pegou num motor a combustão, construiu uma linha de montagem e começou a circular com um carro na rua. Basicamente, o negócio dos cavalos, o negócio das carroças, o negócio todo que estava à volta, a primeira coisa que fizeram foi tentar proibir, pegaram fogo à fábrica, tentaram destruir a linha de montagem e tal. Mas o Henry Ford tinha uma visão. Ele sabia que a mobilidade nunca mais iria ser a cavalo e seria de carro. Portanto, isso criou a indústria automóvel. Ao dia de hoje, nós temos aqui esta pequeno atrito sobre os carros elétricos, que é um bocadinho a mesma coisa. Portanto, surge a ideia que o carro elétrico, ou o carro a pilhas de combustível, ou qualquer carro que seja alternativo ao diesel ou à gasolina, é um mau negócio. Pois, claro, enquanto as pessoas não tiverem um carro elétrico, nunca vão perceber de facto a diferença. E quando progressivamente começarem a perceber o que é um carro elétrico, como eu percebo ao dia de hoje, percebem que nunca mais vão ter que ir a uma bomba de gasolina e aquele gastar de 20 ou 30 euros diário vai acabar. Portanto, que um investimento num carro elétrico de facto faz toda a diferença. Ou ainda, se calhar, a mesma resistência que acontece quando a Uber veio para Portugal. E, portanto, nós tivemos manifestações, nós tivemos guerras, nós tivemos agressões de taxistas a motoristas da Uber. E parece que ao final de 6 anos conseguiu-se encontrar um ponto de equilíbrio onde, agora com as licenças TVDE, ambos podem partilhar o mesmo espaço e coabitar. Portanto, a Uber nem veio fazer desaparecer os táxis, nem os táxis conseguiram fazer com que a Uber não existisse. Mas estamos todos de acordo que, do ponto de vista do consumidor, a Uber ter vindo melhorou substancialmente e forçou substancialmente o serviço de táxi a melhorar. Na qualidade dos veículos, na apresentação dos motoristas, na simpatia, na educação, etc. Na condução. Pronto. Portanto, aquilo que aqui está em causa é, quando sai o protocolo da Bitcoin e quando a Bitcoin tem alguma fama, claro que quem está no poder o quer manter e vai sempre dizer mal, vai sempre dizer que não presta, vai sempre dizer que é uma vigarice, vai sempre dizer que não tem utilidade nenhuma. Porquê? Porque vêm como um ataque e a primeira reação instintiva de qualquer ser humano ou de qualquer ser vivo com um sistema nervoso central perante o ataque, é defender-se. Depois disto estabilizar, as pessoas começam a olhar para a tecnologia com outros olhos. E temos agora, há 4 ou 5 dias atrás, o Facebook a dizer que vai ter uma criptomoeda. Eu ia perguntar. Portanto, a festa, se é que havia um problema com a Bitcoin, o grande jogo começa quando o Facebook, a Uber, a Amazon, o Google, todas essas empresas tiverem a sua própria moeda. E eu pergunto, os Estados-nação independentes, ou não independentes, ou dependentes, ou seja o que for, vão ter capacidade de proibir gigantes tecnológicos digitais que controlam muito mais a vida das pessoas do que o Estado por si só, vão ter poder para intervir sobre isso? Tenho a certeza que vão tentar, mas tenho um prazer enorme de estar vivo para poder assistir ao qual vai ser o desfecho. Sim. Portanto, só o facto de nós podermos viver esta narrativa da transformação digital e perceber o que é que o Facebook agora vai fazer, e a Uber, e a Google, e a Huawei e tudo mais, é um prazer enorme estar vivo e poder assistir a isso. É lógico que eu tenho a minha linha de pensamento e prefiro sempre a criptoeconomia descentralizada do que uma criptoeconomia centralizada como o Facebook propõe. Okay. Mas ainda assim, é que ainda não tinha percebido bem a diferença. Portanto, uma blockchain pode ser, ou melhor, vou pôr isto como é. Uma blockchain, para se chamar blockchain, na minha opinião, deve ser descentralizada. Se a blockchain tem algum tipo de centralização, não se chama blockchain. Chama-se DLT, Distributed Ledger Technology. Ponto. Há algumas pessoas, para confundir aqui um bocadinho a população menos sapiente, menos conhecedora, chamam-lhes blockchains privadas, porque não lhes querem chamar DLT, porque se chamarem DLT isto não era tão sexy, tão trendy,
não lhes dava aquele ar mais erudito e sapiente, moderno. Portanto, blockchain é descentralizado, público, eventualmente híbrido, mas sempre descentralizado na governança. Híbrido em que sentido? Híbrido porque nós podemos ter uma capacidade de validar blocos pública, mas que ainda assim existe um conjunto de informação que tem que ser necessariamente privada. E, portanto, aí podemos ter um modelo híbrido. Em todo o caso, se a blockchain for 100% privada e a validação dos blocos, a validação, os nodos de consenso operarem de forma concertada, nós não temos mais do que uma base de dados distribuída tradicional e, portanto, ficamos no domínio da DLT, não da Distributed Ledger Technology, não do domínio da blockchain. Portanto, blockchain é um termo, para mim, que merece muito respeito e que tem que ser usado com muita honra, com aquilo que foi criado e a oportunidade que nós temos enquanto humanidade de aproveitar a tecnologia. E não deve ser usada apenas e só para fazer dinheiro. Portanto, se há coisa que eu vou sempre tentar proteger é nunca ver-me como um herege no meio da cultura, no meio do movimento tecnológico, e mais tentar proteger de facto os princípios fundamentais pelo qual isto foi construído. Sim. Há uma motivação mesmo. O Facebook veio um bocadinho romper com essa ideia, portanto é de facto uma criptomoeda, é bom pelo lado de promover a criptoeconomia, mas depois é mau porque o conceito está completamente errado. Sim. Portanto, basicamente, o Facebook, com esta Libra, a quem ele está efetivamente a pôr em causa é o Banco Central, Reserva Federal Americana. Sim. E Banco Central Europeu. Nunca, de maneira alguma, a Bitcoin ou qualquer outra moeda nativamente descentralizada. Sim, a ideia que me dá é que eles podem estar a tentar usar até o nome, a nomenclatura de ser uma criptomoeda, porque agora sim, estão a usar blockchain, portanto. Sim. E tecnologia criptografada, portanto, é uma criptomoeda. Sim. Não está errado. Mas, na sua essência, é como se fosse o Facebook e uma data de outras empresas a dizer: nós agora somos um país e que tem a sua própria moeda. Quase. Ok, tu estás a falar de um tema interessantíssimo, que é o tema dos Estados digitais. Sem saber. E eu não sei até que ponto é que os Estados digitais, ao dia de hoje, não fariam sentido, ou se no futuro, algures no nosso horizonte temporal, o tipo de barreiras físicas e fronteiras físicas que ao dia de hoje existem não serão substituídas por Estados digitais. E os Estados digitais, que já existem, alguns criados, é preciso ter alguma consideração pelo conceito de Estado digital. Embora não seja o tema hoje da nossa conversa, podemos deixar para outra ocasião. Mas explica-me lá só o que é um Estado digital. O Estado digital é um grupo de pessoas em diversas partes do mundo que constituem um grupo operacional que gera riqueza, que tem uma moeda, que tem de alguma maneira um exército de cibersegurança. Portanto, num Estado digital não se fala num braço armado militar físico de soldados e de tanques e de aviões, porque isso no Estado digital não existe, mas falamos, lá está, numa grande capacidade de defesa perante ataques de cibersegurança, com hackers, etc. Pronto, todas essas questões para proteger esse mesmo Estado digital. E a blockchain, a comunidade blockchain, tem um protocolo que ainda está muito por descobrir como é que o vamos implementar, chamado DAOs, que são as Decentralized Autonomous Organizations. Ou seja, são empresas, estados, organizações de pessoas que são governados na totalidade por um smart contract ou por vários smart contracts interligados entre si e que fazem a governança total da sociedade. Portanto, nós programamos qual é a governança, quais são as leis, quais são as regras, e dentro dessas regras e dessas leis tudo é processado de forma automatizada. Decentralized Autonomous Organization, DAO. Ainda estamos a descobrir um bocadinho como é que podemos operar com isto, e é muito difícil, por exemplo, o código das sociedades coletivas e empresariais não tem enquadramento nenhum para este tipo de realidade.
Portanto... Pois, a minha questão aqui é, mas isso a nível, tipo, eu estar aqui e tu estares aí, o que é que influencia? Eu posso ter um emprego num estado digital? Claro que sim. Ok. E podes produzir riqueza dentro do estado digital. Por exemplo, lendo documentos, escrevendo documentos. Portanto, trabalhar remotamente. Trabalhar remotamente, correto, exatamente. Produzir qualquer tipo de conteúdo que dentro dessa DAO tenha valor. E a partir do momento que existe a procura por um determinado serviço ou produto, e existe alguém que oferece esse determinado serviço ou produto, temos economia. Sim, isso até me faz pensar na questão dos nómadas digitais, não é? Claro, os nómadas digitais vivem disso. No futuro viverão sempre numa DAO. Portanto, continuam a ter a sua representação física com o seu corpo e vão ter que comer, vão ter que beber, vão ter que dormir, mas depois uma parte da sua existência está delegada ou está representada numa organização descentralizada autónoma. Pronto, isto tudo para falar que o Facebook agora meteu-se ao barulho, não é? O Facebook é complexo, muito cuidado com o Facebook, sim. porque o Facebook está muito próximo de ser um Estado digital. Sim, portanto, ele tem o conjunto de características todas de um Estado digital. Só lhe faltava ter uma moeda própria. E achas que é esse o grande plano do Zucker? Não sei, eu acho que vai um bocadinho mais além do que isso. Eu não sei se o Zuckerberg tem capacidade para perceber tudo isto que o Facebook vale. Eu acho que o Mark Zuckerberg foi um tipo genial no seu tempo e acho que o Facebook já passou há muito tempo os limites de compreensão do Mark Zuckerberg, na minha opinião. E acho que isso foi bem visível em todas as audiências que ele teve que passar no Congresso norte-americano e até no Parlamento Europeu, que eu vi religiosamente e vi uma pessoa altamente calculista, extremamente programada, e eu gostava de ver um tipo mais genuíno e mais líder, a perceber perfeitamente o negócio em que está metido. E de facto ele foi extremamente cuidadoso, preparou-se horas e horas e horas com uma série de pessoas. Enfim, o Facebook já tem hoje em dia uma dimensão que eu acho que não pode estar apenas e só na responsabilidade de uma só pessoa. Portanto, é muito mais do que isso. A questão é, nós hoje em dia vivemos com o Facebook. Portanto, o Facebook é o espaço digital onde todos nós existimos e temos uma representação verdadeira. Pior ainda, portanto, não é uma representação virtual num avatar que nós criamos num jogo. De facto, aquilo é mesmo uma extensão digital da nossa própria existência. Porque nós fazemos questão que essa conexão seja sempre estabelecida com as fotografias e com os conteúdos que nela publicamos. Portanto, se algum Estado soberano tem capacidade de deitar o Estado digital Facebook mais uns aliados, porque não esqueçamos que o Facebook não é só o Facebook é o Facebook, é o Instagram, é o WhatsApp e mais uma série de outras empresas que fazem todas parte do mesmo grupo. Não sei como é que não sei o que é que irá acontecer. Sei que vai haver o pior de todos os erros. E aliás o Dr. Vítor Constâncio já elegantemente veio dizer que a moeda do Facebook é um problema. Portanto, o Dr. Vítor Constâncio, genericamente, ele é sempre um dos primeiros a dizer que está tudo mal, e depois nas audiências na Assembleia da República, infelizmente, esquece sempre das coisas mais importantes que ele devia, de facto, dar uma opinião. Mas, em todo o caso, acho que as pessoas que estão à frente da União Europeia, Estados Unidos da América, mas esta questão América do Norte e Europa vão se pôr contra imediatamente. Acho que do lado dos asiáticos e eventualmente dos russos, acho que vai haver apoio. Acho que vai haver apoio porque nós precisamos, no geral, e eu acho que esta é a visão asiática, de tirar poder aos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo, e objetivamente falando, os chineses não podem tirar o poder do dólar aos Estados Unidos, nem colocar os Estados Unidos numa crise económica, porque mais de 50% da dívida pública americana é chinesa. Portanto, iriam estar a dar um tiro no seu próprio pé. Portanto, acho que os chineses têm a disciplina e a paciência suficiente para esperar, para ver o que é que vai acontecer com o Facebook, com a moeda do Facebook, para ver qual vai ser o posicionamento da Google,
qual vai ser o posicionamento do Jeff Bezos e da Amazon, porque a Amazon faz todo sentido ter uma moeda. Sim. A Amazon é o maior marketplace, portanto, Destes todos é o que faria mais a sentido. Amazon é a que faz mais sentido e tenho a certeza que no espaço temporal máximo de 2 anos a Amazon terá uma posição também, não sei se vai ser utilizar a moeda do Facebook ou se vai ser ter a sua própria moeda. Portanto, os nossos dirigentes e líderes políticos têm que estar preparados para governar com esta realidade, porque esta realidade não vai parar de maneira alguma, Sim, não. Eu vejo isso muito improvável, isso acontecer agora. Não, mas é um tema bastante interessante, aliás, foi por isso que eu te chamei para cá. Mas explica-me primeiro, antes de tudo, quer dizer, depois disto tudo, antes de continuarmos para o resto, as associações são feitas para fazer representação, certo? Correto. E, no entanto, num país que financeiramente é tão iliterado, não é alcançar longe demais? Não. Quer dizer, pode haver essa interpretação, mas eu se calhar vejo de outra forma. Eu acho que o sistema financeiro criptoeconomia à parte agora, acho que o sistema financeiro atual evoluiu tanto e para tantos caminhos, e os procedimentos bancários tornaram-se tão complexos porque se calhar por um lado foram hiperregulados, se calhar foram hiperregulados porque tinham que ser. Os procedimentos bancários, conhecer, por exemplo, a rede SWIFT, o que é uma MT-799, o que é uma MT-199, o que é uma SBLC, a forma como dentro dos mercados de capitais, o que é um CFD, o que é um hedge fund, como tudo isto pode ser feito, eu diria que o caso está quase perdido, porque qualquer pessoa com 40 anos que queira comprar algum tipo de ação ou participar num fundo, tudo mais, o sistema é de tal maneira complexo que a única forma que tem é mesmo confiar e delegar o seu capital e delegá-lo a alguém que o faça por ela. E, portanto, automaticamente cria aqui uma necessidade imperativa de haver intermediários financeiros. Aí entram os bancos. Entram os bancos, entram as corretoras de bolsa, entram sim, todo uma o sistema. Deles, sim. Ponto. A criptoeconomia existe para acabar ou para reduzir substancialmente a necessidade de um intermediário financeiro, e por isso é que é mais simples. Porque se nós complicarmos a criptoeconomia, se nós complicarmos o acesso à Bitcoin, se nós complicarmos o acesso a um exchange, a uma bolsa online, e se nós tornarmos todo o processo mais complexo, nós vamos daqui a 20 anos parar onde os bancos estão neste momento, que é num sistema altamente complexo, altamente burocrático, altamente moroso, altamente turbulento, e que se calhar mais vale fazer um reset. Portanto, num computador, quando o computador começa a ficar lento, porque já tem muita informação e muitos anos de funcionamento, nós fazemos um formato. Pronto, antigamente era formato C2 pontos, instala o sistema operativo novo e aquilo começa a funcionar bem outra vez. E se calhar às vezes, e nós como seres humanos, nós muitas das vezes passamos por esta experiência na nossa vida pessoal, que é precisamos de um reset, começar de novo. E eu acho que não sei até que ponto é que o sistema financeiro não precisa de começar de novo. E o precisar de começar de novo, a criptoeconomia é uma proposta de recomeço. Se é melhor, se é pior, só o tempo é que vai definir isso. Mas eu tenho a certeza que tem condições, características para poder vingar e para poder triunfar, e por acreditar nisso, defendo e dedico parte do meu dia a promover este movimento. Agora, se no futuro está garantido, nada está. Portanto, partindo desta premissa, temos depois de analisar os prós e os contras. E para mim, eu identifico-me filosoficamente com aquilo que são os ideais e os princípios da descentralização da riqueza e descentralização do poder, porque acho que só assim é que os pobres podem algum dia pensar serem de classe média e os ricos
poderem... Podem também ser classe média. Ser classe média, exatamente. Porque senão os ricos vão ser sempre mais ricos, os pobres vão ser sempre mais Sim, pobres, porque não há uma distribuição uniforme e justa da riqueza. Ponto. Portanto, a criptoeconomia eu vejo como uma proposta alternativa ou uma proposta para solucionar este problema. Veremos no tempo, no espaço-tempo, se de facto isso, se eu estou certo ou estou errado. Daqui a 20 anos voltamos aqui, se calhar não neste formato, Sim. porque a ideia do microfone e do podcast se calhar vai estar obsoleta. Sim. Já vamos estar Espero que sim, que seja uma streaming coisa diferente. no cérebro das pessoas. Sim. Mas fica aqui o registro para a posteridade, para daqui a 20 anos virmos cá falar novamente cá, Sim, e podermos ver se eu estava próximo. É assim, eu já tenho Está certo ou não? eu já tenho uma página de coffee para fazermos streaming, portanto, ao menos na parte digital já há aqui um sistema a andar. Portanto, espero eu que daqui a 20 anos, Correto, sim, correto. isso até nem seja preciso muito equipamento, é apenas carregar aqui qualquer coisinha. Sim, e aí, como é que era aquela série Black Mirror, não é? exatamente, sim, sim, Pronto, sim. portanto, o Black Mirror pode ser uma das Mas isso também possibilidades. é perigoso, um muito bocadinho, perigoso. um bocadinho dark. Muito perigoso, muito Sim, perigoso, sim, sim. muito perigoso. É muito bom para colocar aquele lado. Muito perigoso. Isso me permite até poder inferir alguma opinião sobre isso, é muito perigoso. Eu sei que não é o tema da conversa, mas, Não, descarrila à vontade. mas vou descarrilar mesmo, Sim. porque acho que é necessário. Quando nós falamos muito sobre tecnologia, e quero deixar esta visão. Quando nós falamos muito sobre tecnologia, nós às vezes estamos mergulhados nela e esquecemos que existe um mundo lindíssimo para podermos experienciar e viver. E eu já sofri muito com a tecnologia, com o jogar, com o celebrar aniversários online, com o ter namoradas que não as queria ver, só as queria ver online, o boneco que elas tinham. Portanto, eu tenho a experiência do que é esse tipo de addiction. Sim. E consegui recuperar, e humildemente digo isso, porque é a realidade, e para chegar onde estou hoje, porque decidi não querer ser produto e que não era a tecnologia que me ia dominar a mim. Era eu que ia ter um controle sobre a tecnologia. E acho que é preciso ter muito cuidado, especialmente com as crianças, porque as crianças estão extremamente vulneráveis à tecnologia. Existem milhares de pessoas no mundo a pensar como é que viciam as crianças em qualquer coisa, e nós, enquanto pais, enquanto agentes, até pela própria felicidade da nossa espécie, acho que devemos, não é de maneira alguma impor nada, porque a imposição nunca é a solução, mas devemos abrir os horizontes das crianças. E eu, com a minha filha de 4 anos, a minha filha sabe perfeitamente, aliás, tem um tablet, e não tenho vergonha nenhuma de o admitir, tem um tablet, vê vídeos no YouTube, nós controlamos os vídeos e o controle parental, sabe perfeitamente o que é um computador, sabe perfeitamente o que é uma televisão, sabe o que é uma Smart TV, sabe com o comando da televisão, com 4 anos de idade, ir à procura dos vídeos que ela gosta e tudo mais. Mas por outro lado, perdemos muito tempo, ou melhor, perdemos é uma expressão extremamente infeliz, despendemos muito tempo do nosso dia, eu e a minha mulher, com ela na natureza, a visitar o Palácio da Pena, a visitar o Mosteiro dos Jerónimos, a visitar o Mosteiro da Batalha, a visitar o Parque do Alvito, a ir à praia, enfim, a dar-lhe um conjunto de opções de experiência que seja riqueza enquanto pessoa de uma forma não tecnológica. E portanto, este balanceamento na educação deve ser uma das formas corretas de estimular o empreendedorismo infantil, que é a criança não ser ignorante do ponto de vista tecnológico, nem ser aqueles informaticamente inadaptado. Nós temos o dever de educar as crianças com tecnologia, mas também temos o dever de educar as crianças a mostrar-lhes o que é o mundo, o que é a natureza. Deixá-las cair, deixá-las brincar no chão, subir às árvores, caírem, aprenderem a levantarem-se, a chorarem connosco. Esse tipo de experiência faz parte daquilo que nós depois, enquanto adultos, somos, e às vezes custa-me um bocadinho, para não dizer um bocadão, ver crianças que estão com 4, 5, 6 anos 100% dependentes de um tablet ou de um smartphone para viver.
e os pais estarem completamente desconectados e afastados delas. Acho que isso não é educação digital. Sim. É grave, isso é muito grave. Pois, a mim uma coisa que a mim me fez sempre um bocadinho de confusão é, e isto antes de ver crianças com tablets, era ver adolescentes num restaurante. Sim, já ninguém conversa, só mexe no telemóvel. Não, mas ainda antes disso, antes de haver a craze dos telemóveis e a dependência que temos agora, jovens adolescentes na altura que numa mesa com família ou por acaso com amigos, isso nunca acontecia, não é? E lá está, podem dizer, mas são adolescentes, os adolescentes não querem saber do que se passa com os pais, é aquela fase da rebeldia, não é? E da falta do interesse, o clash de interesse, aliás, que é adolescentes com os headphones postos, enquanto que estão numa mesa de jantar, num restaurante, e há coisas a acontecer à volta deles, e eles estão com fones. Essa é uma prova evidente, e voltando um bocadinho atrás, do que é que vai ser o poder de um Estado digital. Porque essas crianças já estão desconectadas do que é uma democracia, uma república, não lhes interessa, só lhes interessa a realidade digital. E, portanto, isso confirma aquilo que eu disse anteriormente do poder de um Estado digital no futuro. Por outro lado, é grave porque põe toda a nossa sociedade, como nós a conhecemos, que é sermos pessoas, em causa. Portanto, é preciso nós termos muito cuidado na forma... tudo deve ser utilizado com conta, peso e medida. Mas volto a insistir, não é pela imposição. Não. Os meus pais nunca me deixaram ter consolas. Sim. Não me impediu aos 20 e tal anos, eu comprei as consolas todas que podia. Fiquei vidrada. Certo. Tem que ser muito pela educação. Sim, sim. Eu uso muito o princípio da escolha. Portanto, eu saio de casa, entro no carro, minha filha vai, e há um momento que entramos em Sintra com os cães para passear, Lagoa Azul, tudo mais. E ela tem o tablet. Portanto, ela que escolhe. Cabe-me a mim mostrar-lhe qual é o valor de Sintra e da natureza versus um tablet. E depois disso, ela faz a escolha. E dificilmente se escolhe um tablet, porque o tablet e o Facebook é um refúgio muitas vezes para as nossas maiores frustrações. Portanto, quem tem atenção, quem tem amigos, quem conversa, quem num momento de doença tem quem o ajude e também ajuda outros no seu momento mais frágil, essa pessoa vive bem sem o telefone. A pessoa que precisa do telefone para tudo e para nada é uma pessoa solitária, diria. É uma pessoa que vive isolada. E, portanto, estamos aqui a falar de tecnologia, mas é preciso nós não nos esquecermos que nós somos sempre pessoas. É preciso ter muito cuidado com isso. Mas, por exemplo, isto traz-me... Tu falaste no IRC há pouco tempo. Internet Relay Chat. Sim. Esse verdadeiro hub de chatrooms. Que é engraçado que eu lembro-me dos meus pais virem ter comigo, sim, zangadíssimos, porque sim, eram 2 da manhã. E dizia, estás agarrado ao computador, estás sozinha no meio do escuro, porque pronto, nem sequer me tinha levantado para ligar as luzes, porque entretanto anoiteceu. No escuro, com o computador, não estás aí a fazer nada, vai, mas é para a cama e fala com os teus amigos. Eu virava-me para o computador e dizia, mas eu estou a falar com os meus amigos da turma até, e portanto há aqui uma grey area também, não? Sim, quer dizer, há uma questão absolutamente inquestionável, que é a forma como nós comunicamos hoje em dia evoluiu drasticamente. Portanto, eu vou abrir um precedente de contar uma história que às vezes só conto num círculo mais privado, mas acho que aqui faz sentido porque a história é mesmo engraçada e adequa-se ao momento. Okay. Uma das questões que estimulam mais a comunicação entre as pessoas na internet, para além da necessidade profissional, é a necessidade afetiva. Portanto, meter conversa com o namorado ou com a namorada, ou vice-versa, seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, não importa a opção que a pessoa tiver.
É no fundo encontrar a sua alma gêmea, ou um novo amor, Sim. ou uma nova companhia, ou um novo parceiro ou parceira, seja o que for. Que hoje em dia é Tinder. Pronto, sim, mas o Tinder às vezes aquilo agora já custa 30 e tal euros e quer dizer, chega a uma Pois, altura que agora, quer dizer, até para conhecer a pessoa tem que se pagar, não é? Pronto. A sério? Pois, quase. Eu não, tô é? Não sei, eu não completamente- sou muito utilizador do Tinder, Ok. mas poucas vezes que vi alguém utilizar, Sim, sim. só via que tinham que pagar um serviço premium para conseguir encontrar a mulher dos seus sonhos. Ok. Bom, a partir do momento que nós, para encontrarmos a mulher dos nossos sonhos, temos que pagar 35 euros a uma aplicação, alguma coisa está mesmo muito errada na nossa sociedade. E posso contar uma história. Há uma série de coisas que eu, por ter vivido, estou extremamente disciplinado. E vou contar esta história porque é engraçado. Era no tempo do IRC, eu devia ter pai uns de, sei lá, 17 ou 18 ou 19 anos, se calhar 17, 18 talvez, ou se calhar menos, 16. E em determinado momento, e só cometi este erro uma vez na vida. Foi com 16 anos. suficiente. Foi o suficiente para aprender logo. Pronto. E hoje em dia sempre pode haver uma conversa, se eu estiver disponível, com alguma mulher ou coisa do género, mas a conversa vai ser sempre remetida para um jantar ou para um almoço ou para uma saída, para um contacto físico de pessoa. Cara a cara, face cara a to face, cara, sim, face sim. to face. Pronto. E a lição foi simples, e isso aprendi com 15 ou 16 anos, não me lembro agora, posso ver os registros em casa porque ainda tenho os meus mirques instalados e os scripts que usava na altura, ainda os tenho em casa em backup. E basicamente comecei a conversar com uma rapariga, e a miúda era mesmo, a conversa fluía, havia empatia, Sim. sem nos conhecermos. Quem nunca? E eu dei por mim, ao final de uns dias, de umas semanas, uns meses, quer dizer, eu já estava dependente daquela conversa, a imaginar o que é que seria a pessoa. E eu sempre tive muito o meu instinto de querer ver as coisas e sempre insisti com ela. Ela chamava-se Good Vibes, era o nick dela. E em determinado momento, a Good Vibes, e eu já ia durante o dia à espera de chegar a casa para ligar o modem 56K para falar com a Good Vibes. Que elas se enfrinaram. Porque a Good Vibes era espetacular, a Good Vibes era mesmo excelente. E há um determinado momento, numa das noites, e esse foi o trigger emocional do interesse, que ela me diz assim, olha, eu vou ter que ir dormir já. E aquilo deviam ser para aí umas 9 da noite. E eu perguntei, mas vais já dormir? Nós ainda estamos a falar. Ah, sim, porque eu hoje tenho que ir rezar. Eu disse, ei, rezar, meu Deus, isto é tipo assim uma coisa única. Como é que é possível uma miúda com 15 anos ou com 14 ou 16 rezar? E portanto, aquilo é mesmo o amor da minha vida, porque esta reza portanto, não tem pecado nenhum. Não tem pecado. Isto é o estado É último pura. da pureza. O estado último da pureza possível. E portanto ela reza. Isto é mesmo uma coisa única. Pronto. E aquilo foi o trigger emocional, e tanto que eu falo disto hoje em dia continua a ser de facto uma memória, um key point absolutamente essencial nessa altura da minha vida. E eu tanto insisti, comecei a falar com outros amigos, ela era ali do Restelo, com outros amigos e tal, eu quero conhecer a Good Vibes, temos que nos conhecer, que isto não faz sentido nenhum. E entretanto tanto insisti que lhe disse, olha, já que eu não te posso conhecer, então envia-me uma fotografia tua. Pronto, uma fotografia pelo menos, eu já fico com uma imagem tua, não é? Ai, tanto tempo e ainda nem sequer fotografia tinha, portanto Ok. não fazia ideia, porque o IRC não tinha esse tipo de suporte, não é? tinha. Enviava-se uma fotografia, mas podia demorar 2 horas Sim. até a fotografia chegar, não é? Sim, verdade. E tinha que ser um scan, e tinha que ter Era um revelado a scan. fotografia, porque ainda estávamos no tempo que se revelavam fotografias. É verdade. Íamos ao scan, fazíamos o scan, e nem toda a gente tinha um scan, porque o scan era assim uma coisa É verdade. altamente tecnológica que custavam uns contos, não é? Pronto. E portanto, nessa altura, em determinado momento, ela manda uma fotografia e diz-me, olha, isto é uma fotografia minha com 13 anos. Era uma miúda assim loura, de olhos azuis e tal, e eu olhei e disse assim, meu Deus, ela com 13 anos, loura de olhos azuis, a rezar. Epá, É o anjo da guarda. isto é tipo uma coisa, pá, isto é Deus que me está a iluminar. Isto é uma coisa absolutamente única. E automaticamente a nossa cabeça preenche sempre aquilo que não conhece de duas formas. Ou o pior cenário possível, ou o melhor cenário possível.
E o amor geralmente preenche no melhor cenário possível. Sim. Portanto, é uma das coisas interessantes do amor, é que de facto, naquilo que nós não conhecemos, e especialmente com aquela idade, enquanto não temos experiências negativas, o preenchimento do código em falta é sempre feito pelo melhor dos cenários possíveis. Bem, comecei a imaginar, 13 anos, reza. Isto tenho mesmo que a conhecer. E naquela altura, se calhar, eu até já estava digitalmente apaixonado, porque a pessoa não se pode apaixonar por quem não conhece. Portanto, eu projetei uma imagem com base numa série de informação essa que não tinha nenhuma validação se era verdadeira ou não. Bom, eu tanto insisti com ela que entretanto marcámos um encontro. E marquei um encontro no Jardim Botânico, porque acho que uma coisa ao nível da pureza daquela relação não é? Não íamos ao cinema. Sim. Portanto tinha que ser num sítio assim também ele genuíno, único, com um ambiente romântico, memorável, não é? E como ela era do Restelo, eu não a podia levar para Sintra, porque tenho uma paixão gigante por Sintra. Portanto eu tinha o mais próximo ali na zona de Lisboa. Olha, vamos para o Jardim Botânico. Bem, chegámos ao Jardim Botânico. Eu levei umas calças bege que tinha, umas botas. Na altura eu tinha cabelo comprido. Fui lavar o cabelo, preparar o cabelo. Exato. Pronto. Hoje em sou careca. Mas naquela altura preparei um perfume. Sim. Aquelas coisas todas para ir conhecer, não é? Enfim, aquele impacto todo, sim, não é? E ao fim aparece-me uma rapariga que não falava, que não tinha nada a ver com a fotografia e que me diz assim: eu não gosto nada do teu aspecto. Eu disse: meu Deus, minha mãe, a minha avó não me prepararam para isto. Literalmente. E em determinado momento assim, eu nunca mais vou cair numa destas. Porque ao menos nós vamos a uma apresentação física, e a miúda diz logo se gosta ou não gosta, e depois a coisa continua. Porque nós investirmos o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso coração, e depois alguém nos dizer que não vai nada à bola com o meu aspecto, eu aceito isso no primeiro dia, mas 4 ou 5 meses depois não posso aceitar porque vou sofrer com isso. Sim, sim. E portanto disse assim: nunca mais me vou meter nisto. E cumpri a regra escrupulosamente até hoje. Portanto, todas as outras namoradas e tudo mais que tive, nenhuma mais me expus a ser vítima da tecnologia e a vítima desses encontros amorosos digitais que são sempre muito perigosos. Portanto, remeto sempre ao face-to-face, que é para não haver assim... Pronto, olha, dá-me lá o teu número, que eu vou-te ligar para combinar um almoço. A pessoa dá-me o número e eu telefono. E mesmo nos negócios, tendo... E hoje em dia, em toda a atividade profissional, continuo com essa lição a fazer exatamente o mesmo critério, que é: eu posso ter uma abordagem de contacto pelo LinkedIn, uma abordagem de contacto pelo WhatsApp por alguém que tenha tido o meu número num cartão que eu dei ou que alguém me recomendou, mas eu remeto sempre para um almoço, para um jantar, para uma reunião, e muitas das vezes até com pessoas fora. Eu prefiro viajar ou pagar a viagem da pessoa para vir a Lisboa conhecer-me do que avançar para uma parceria com alguém que eu não conheço fisicamente. Portanto, aí não estou adaptado. Mas se calhar para a minha filha já vai ser fácil de fazer tudo pela internet e já vão encontrar uma forma de se protegerem sobre isto que eu acabei de dizer. Pois, mas também isso não será também um bocadinho cultural? Do sentido em que... talvez... Um bocadinho tipo mediterrâneo. Talvez sim, talvez não. Sim, por um lado, sem dúvida, que é mediterrâneo. Mas por outro lado... É que eu digo isto porque eu falei com uma amiga minha que é finlandesa. Sim. E outra amiga que temos em comum foi com ela para a Finlândia. Sim. Tipo, para visitar, pronto. Foi a meter-se no meio da neve. E então ela disse: ensina-me como é que se diz obrigada em finlandês e coisas que é para eu falar com as pessoas. E ela diz: não preciso. Porquê? Porque nós não falamos. Pois. Nós não falamos com as pessoas. Pois, portanto, pronto, para quem não fala, aí é um problema mais complexo. Sim. Pronto. Pois, quer dizer, nós temos milhões de anos de evolução nas nossas cordas vocais para conseguirmos ter de facto uma língua mais apurada e evoluída que qualquer outro ser vivo. E depois abdicarmos isso e não usarmos... Que a gente saiba. Pois,
que nós saibamos, pelo menos por agora. Sim. Mas depois abdicar disso e não utilizar, enfim, é ficar um bocado handicapped por opção própria. Mas se as outras pessoas à volta concordarem, depois voltamos ao tema inicial. Se calhar é melhor estar em silêncio do que falar sem ter alguma coisa para dizer. Mas não está calado. Exatamente. Pronto. E existem muitas formas de comunicar, não tem que ser necessariamente falando, não é? Sim, sim. Eu acho é que o contacto físico... E contacto físico às vezes não tem que ser o toque material, o contacto físico visual. Sim. Ou estar numa presença numa mesma sala. Exatamente, que nós consigamos ver a energia da pessoa, que nós consigamos olhar nos olhos da pessoa, que nós consigamos ver se ela está feliz, se ela está chateada, se está incomodada. Até hoje em dia eu evito muito discutir, seja com quem for, quando às vezes estamos em desacordo por algum motivo, via mensagens. É uma coisa que não faço mesmo, porque depois o texto escrito, eu tive uma professora minha e numa das aulas, que nunca mais vou esquecer, a linha de investigação filosófica, nós estávamos a tratar uma obra de Martin Heidegger chamada Sobre a Essência da Verdade, e cada aluno lia um parágrafo. E há um momento que eu vou ler o meu parágrafo e ela perguntou-me o que é que estava escrito. E eu, professora, está escrito acabei de ler. O parágrafo que acabei de ler. E nesse momento levei assim uma repreensão pública, que foi ela dizer-me a nossa função e o nosso trabalho é explicitar o que o autor quis dizer, mas não escreveu. Bom, isto num texto é extremamente complexo. Portanto, nós já de si temos 500 páginas para ler e depois temos que reler mais 10 vezes para perceber o que é que ele quis dizer, mas não escreveu. Nas entrelinhas, sim. Nas entrelinhas. E muitas vezes as pessoas esquecem, e ela tinha razão, de facto, e nós às vezes quando nos expomos a determinadas sucessões de conversas e diálogos via digital, sem estarmos a ver as pessoas, muitas das vezes somos mal interpretados. E, portanto, eu salvaguardo as conversas sérias sempre para uma presença física, e se não houver uma presença física, que ao menos seja pelo Skype, que eu consigo ver a expressão da pessoa para levar o diálogo minimamente organizado e não ferir as suscetibilidades de ninguém, para que não é esse o meu objetivo. Mas depois há o outro reverso da moeda, que é quando as pessoas interpretam demais aquilo que as pessoas dizem. Ou escrevem, vá. Pois, aquela ideia... Acho que existem dois arquétipos digitais interessantíssimos. O primeiro é o drama queen, não é? Aquele que faz drama de tudo e, portanto, qualquer coisa que acontece é um problema. E depois os mega experts, não é? Portanto, que têm respostas para tudo e que conseguem saber tudo e tudo mais. E depois as fontes são Wikipédia. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, atenção, eu não sou aquele purista nem fundamentalista de que o conhecimento tem que passar necessariamente por academia. Sim, sim. Antes, pelo contrário. Sim. Eu acho que muitas das vezes a experiência humana, se for bem orientada, e muito provavelmente a nossa sociedade no futuro vai encontrar novas formas de academia e valorizar outros modelos, porque se calhar os próprios modelos da academia ao dia de hoje também eles estão viciados. É outro sistema que ia dizer que é... E no futuro isso vai ser também reequacionado. Aliás, já começam a haver sinais. Eu se calhar diria que agora a nível do ensino primário, e foi uma das coisas que ponderei para a minha filha, foi a questão dos professores em casa e das escolas alternativas e tudo mais, com modelos alternativos, mas que na verdade os resultados depois podem ir dar exatamente ao mesmo sítio que uma escola tradicional leva. Também isso um dia vai sofrer uma disrupção. Portanto, é preciso nós pensarmos de facto que nós estamos a viver num mundo que tem uma característica diferente de todos os outros milhares de milhões de anos que nós existimos para trás, que é o tempo ao dia de hoje evolui muito mais rápido do que o que evoluiu no século passado. E isso significa que nós temos que nos adaptar muito mais rapidamente e estamos expostos a um stress temporal
que os nossos antepassados não sofreram porque tudo era muito mais lento. Portanto, o mundo andava mais devagar. E ao dia de hoje isto é muito complexo, porque o tempo que demora a nós nos adaptarmos, quando estamos adaptados, já estamos obsoletos, porque alguma coisa já avançou mais para a frente. E esse é, de facto, se calhar um dos maiores desafios das sociedades modernas. E esta transformação digital e tecnológica é provavelmente o maior problema que traz. É, se nós dormirmos uma semana, automaticamente estamos ultrapassados. E isso leva a que a pessoa... E falo por mim próprio. Eu, o tempo que agora estou aqui neste podcast, com toda a satisfação, sim, estás a já há uma informação. série de notícias no CryptoPanic que estão a acontecer que eu já estou a perder. E, portanto, é extremamente complexo. A questão é nunca haver este sentimento de perda. Há um sentimento de estive a fazer coisas que me fazem feliz. O que deixei de ver, paciência. Eu não posso ver tudo. Pronto. E isto acho que é a forma como nós conseguimos criar um shield autónomo e voluntário para não sofrermos esse ataque de pressão de termos que estar a ver sempre o que é que está a acontecer nas redes sociais e nas notícias e tudo mais. Portanto, eu criei uma regra há muito tempo já, e às vezes tenho amigos meus que ficam chateados, mas não abdico dessa regra, que é, eu cada vez que estou numa reunião, eu não mexo no meu telefone, a não ser que precise ver um e-mail ou consultar eu estou a ver as horas ou consultar as horas ou uma informação específica, mas detesto, acho que é uma cabal falta de educação, falta de princípio social, nós estarmos muitas vezes em algumas reuniões e estamos a falar com a pessoa e a pessoa está sempre a mexer no telemóvel ou está sempre a mexer no computador. Quer dizer, por amor de Deus, são 30 minutos que nós estamos a falar, temos um assunto importante para resolver e a pessoa não consegue abdicar da dependência de ir ao WhatsApp ver nada ou de ir ao Facebook ver nada. Quer dizer, a vida, naqueles 30 minutos, se a pessoa não mexesse no telefone, a vida não mudava em nada. E acho que nós, enquanto adultos e seres conscientes, temos que usar a mente às vezes para as coisas boas, e esta é de certeza absoluta uma coisa boa que eu tenho como modelo. E se tiver reuniões desde as 8 da manhã até às 8 da noite, sou capaz de estar um dia inteiro sem mexer no telefone, e se alguém precisa de falar comigo, eu ligo no final do dia, de volta, porque se tive reuniões todo o dia, umas atrás das outras, é uma regra basilar que implementei para mim próprio. Para também poder, eu dou a minha máxima atenção à pessoa e exijo a máxima atenção da parte dela para que nós consigamos produzir algo positivo para o trabalho, para o projeto, para a atividade que estamos a desenvolver. Infelizmente às vezes isso é difícil, mas eu também tenho às vezes um bocadinho mau feitio e rapidamente resolvo o problema, ou se a pessoa se mostrar resiliente, eu também decido se calhar não reunir mais com ela, não despender o meu tempo com ela, porque a pessoa também, se não tem o seu tempo disponível, também não vale a pena nós estarmos a perder muito tempo com ela. Lá está, voltamos ao início. Exato. Isto te fez full circle. Está tudo controlado. O critério é coerente. Sim. Fred, obrigada por teres vindo. Onde é que as pessoas podem encontrar a associação? É online? Portanto, podem encontrar a associação em www.blockchainportugal.pt. Podem encontrar a associação na página de Facebook em Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, na página de LinkedIn em Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas. Podem também juntar-se no Facebook ao grupo Criptomoedas em Portugal, que é gerido por um dos membros da direção da APBC, o Diogo Lino. E não tem que ser alguém que já tenha um... Não, antes pelo contrário, o grupo tem cerca de 5 mil membros ativos, acho que agora já tem um bocadinho mais, mas acima de tudo, nós, as redes sociais e a perspectiva descentralizada de informação, deve-se usar um grupo onde todas as pessoas partilham informação e participam nas respostas, e isso é muito mais fácil do que às vezes estarmos a responder a e-mails sucessivamente. Portanto, nós remetemos muitas pessoas que querem informação, querem saber como funciona, querem eventualmente investir, seja como for, vão ao grupo, no grupo publicam informação e há sempre alguém que está disponível para ajudar. Depois temos também um canal de Telegram, que está publicado no nosso site, portanto as pessoas podem se juntar, que é gerido também por outro sócio nosso, que é o António Chagas, e que tem esse grupo. E no LinkedIn podem também encontrar-me, Fred Antunes,
no Facebook Fred Antunes, embora o Facebook já não use assim tanto quanto já Não usei. tem Discord. Por acaso não temos Discord, Ei. já tivemos, mas o Discord era mais a minha costela gamer e eu tento estar aos dias de percebo. hoje o mais afastado possível do gaming, porque se depois quero jogar e não consigo jogar Tens só um uma hora. relapse. Sim, não consigo jogar só Pois, uma hora. pois. Ou jogo mesmo hardcore, ou então sinto-me completamente Mas voltavas para o WoW. tetraplégico digital. Mas voltavas para o WoW ou ias para O WoW clássico vai sair agora outra vez em agosto. Eu tenho a minha Blizzard conta 10º. paga, atenção, tenho a minha conta paga, sou membro honorário dos Balance, que foi o último guild em que eu joguei e portanto, enfim, provavelmente vou jogar a versão clássica de certeza absoluta, mas até para provar que não há nada mal resolvido e que esse período de tempo Sim. não deve haver qualquer medo de o fazer, porque estarei se calhar 3 dias a jogar seguidamente e ao quarto dia não jogo mais e isso não me vai custar nada. Eu também sou assim, sabes? Temos de ter Eu disciplina. pego em... E não só, é aquela coisa do... Pego num jogo e se, por exemplo, tiver storyline ou qualquer coisa assim, faço a parte de Jogas, campanha, claro. jogo até aquilo acabar, depois liberto-me um bocadinho, vou fazer outras coisas, etc. E depois vou revisitando aos poucos, tipo uma vez ou outra. Eu o que vejo, a forma como eu encontrei de redirecionar a questão do jogo e da adição, não é adição ao jogo, quem nos estiver a ouvir pensa que é adição ao casino ou coisa do género, e isso não me dá qualquer tentação. A forma como recanalizei esse desejo, essa vontade, esse impulso, foi em todos os projetos que eu faço, eu estabeleço metas como game achievements. E portanto as metas, atingir essas metas e esses achievements, porque eu sou viciado na competição, não é? E nos achievements e no colecionar achievements, foi assim que recanalizei isso para o empreendedorismo e para a vida profissional, e portanto em cada projeto que eu entro estabeleço achievements e depois vou lutar por eles. Pronto. E portanto acabo por ter um real life gaming definido. A gamificação da A vida. gamificação da própria vida, Certo. o que depois permite atingir os objetivos sem sofrimento nenhum, porque é mesmo um prazer total trabalhar 12 horas por dia porque estamos a perseguir um objetivo. Pronto, e basicamente foi dessa forma. Fred, obrigadíssima. Kai, muito obrigado. E E a toda a equipa. vê se com estes desenvolvimentos das Libras e etc. Sim. Se depois eu convido-te outra vez para Combinado. debatermos o estado atual da coisa. Combinado. Estarei Ok. sempre disponível. Agradeço a toda a equipa e foi um prazer ter estado aqui convosco. O prazer foi nosso. Obrigada. Obrigado, Kai. Hello, esperamos que tenham gostado. O Fred e a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas podem ser encontrados online e vamos deixar todos os links que vocês precisam para poderem entrar em contacto caso estejam interessados ou até mesmo curiosos neste mundo. Quanto a nós, estamos no Facebook em The Pool Podcast e no e-mail poolpodcast@gmail.com. Podem entrar em contacto connosco para qualquer questão que tenham, opinião, sugestão de convidados, outras coisas que vos possam ocorrer na cabeça. Se gostarem deste conteúdo que partilhamos, também temos uma página de Ko-fi, onde vocês podem deixar uma pequena mensagem de apoio e uns trocos para um cafezinho. O nosso muito obrigado por contribuírem para o que nos puxa. Captação de som, edição e fotografia são realizados no acolhedor Estúdio Q, por José Garcia. As ilustrações fantásticas são desenhadas pela Joana Rolo. O jingle melodioso é composto e desempenhado pelo Miguel Nicolau. Esta voz é da Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até daqui a 2 semanas.